Certo, pessoal. Então, bom dia oficial. Vamos dar início ainda para a nossa aula. Como a Jaque mencionou, para a gente ter o controle dos participantes da reunião, eu vou pedir para vocês colocarem presença aí no chat, o nome de vocês seguido da presença. Certo? Enquanto vocês fazem isso, eu já vou conferindo aí se todos os integrantes são realmente alunos e se são integrantes da turma de vocês, certo? Outra coisa, tentem alterar o nome de vocês para não ficar com um apelido. A gente precisa ter o nome de vocês completo aí na apresentação do perfil do plural, para não escapar do controle, porque pelo que ficamos sabendo, está dando problema aí em algumas aulas, certo? Então, tentem alterar aí no perfil de vocês, futuramente, para a gente não ter esse tipo de problema, certo? Bom, como eu combinei com vocês, na verdade, semana passada eu havia combinado que nós faríamos, que hoje seria aula nova, né? Eu liberei os exercícios para vocês no plural, só que pouca gente fez. Eu gostaria de perguntar para vocês por que está tendo pouca participação, por que pouquíssimos fizeram, foi difícil, tanto de filosofia como sociologia. Aliás, eu percebi que vocês têm mais facilidade na resolução dos exercícios de sociologia. É porque é uma matéria mais próxima, ela fala mais sobre a realidade, filosofia é muito mais abstrata. Queria saber de vocês por que está acontecendo essa falta de participação nos exercícios por parte de alguns, para a gente conseguir resolver. Não tem como eu saber onde vocês estão com dúvidas sem vocês resolverem esses exercícios. Certo? Aqueles que fazem, alguns escrevem não entendi, eu tento dar a devolutiva no comentário que eu faço da questão. Outra coisa, às vezes a questão volta para vocês, não é que é uma questão repetida. O plural ele tem esse problema, só que quando a questão às vezes volta, eu estou abrindo outra oportunidade para você poder resolvê-la, certo? Então, tentem sempre ler se eu dei um comentário ou se eu mencionei se a questão era repetida. Eu tenho feito isso, certo? Então, sempre tentem respondê-la. Então, voltando aí para a minha questão, por que teve pouca participação aí de vocês nos exercícios? Alguém gostaria de me informar? É complicado? Não? Bom, enfim, de qualquer forma, vamos fazer aí a correção. Como eu havia combinado, então, essa aula aqui foi a que a gente fez. Cadê? Aqui. Essa aula aqui foi a aula que nós tivemos antes de irmos para as férias, né? Então, foi uma aula aí que eu poderia ter liberado os exercícios antes, mas eu não fiz porque eu quis deixar vocês descansando. Então, eu liberei semana passada, dei aí uma semana para vocês completarem, e os exercícios da aula de sociologia vão até sexta, se eu não me engano. Então, Platão e o mundo das ideias, vamos ver o que essa aula trazia aí para a gente resolver esses exercícios. Eu vou riscar com vocês as mesmas anotações que eu fiz aqui no meu livro. Então tá, questão 1 dos exercícios. Por que Platão é considerado o criador da razão ocidental? Certo? Alguns responderam lá no plural, mas como que a gente pode resumir essa questão? Platão é considerado o criador da razão ocidental porque ele trata da verdade como uma existência própria, ou seja, uma existência particular de uma verdade que existe no plano inteligível, ou de uma verdade que a gente precisa alcançar. Certo? Então, ele é o criador dessa razão ocidental quando ele coloca um modelo de verdade a ser alcançado. Dentro dessa verdade que será alcançada, está a base dos pilares da ciência, certo? Então, só é possível a gente pensar em ciência após a filosofia traçar esse grau de verdade aí que Platão estabeleceu para ela, certo? Como poucos responderam, alguém tem alguma outra resposta? Alguém teve alguma dúvida nessa questão aí que foi apresentada? O que vocês estão falando da tarefa? Certo? Essa questão não era tão complicada. Então vamos para a questão 2. Sócrates, aqui esse texto ele está tratando aqui das ideias que possuem existência separada, certo? Dentro da filosofia de Platão. Então aqui é um trecho do diálogo Fédon, certo? Escrito por Platão. Então aqui ele está tratando dessas ideias. E é a fala do Sócrates, que é o personagem principal dos diálogos de Platão. E no Fédon, mais especificamente, eles estão tratando sobre o tema da imortalidade da alma. É um diálogo belíssimo. Eu recomendo a leitura para vocês, apesar de ser um pouquinho difícil
uma leitura não habitual, uma leitura que vocês não estão acostumados, certo? Então, aqui Platão está tratando, admitindo-nos, pois, o que servirá de ponto de partida e de base, que existe um belo em si. Isso é muito importante, porque o em si está afirmando que esse belo, ele possui uma existência própria, certo? Um belo em si e por si, e um bem, e um grande, e assim por diante. Se admitirmos a existência dessas coisas, se concordares comigo, esperarei que elas me permitirão tornar-te clara a causa que assim descobrirás que fez com que a alma seja imortal. Certo? Isso aqui é uma consequência que vai vir lá no final do diálogo. O que a gente precisa se concentrar nessa questão aqui. Sócrates, para mostrar a imortalidade da alma, ele está apelando para essas ideias. Ideia de belo, ideia de bem. Só que tem essa outra qualidade aqui, que é o grande. Essa qualidade, apesar de ser abstrata, ela diz respeito às coisas sensíveis, certo? Então, são ideias e qualidades de objetos concretos que possuem essa existência separada. Então, é basicamente isso que teria que estar presente na resposta aqui. Ao falar do belo, e do bem e do grande, Sócrates refere-se às formas. Formas são as ideias que habitam nesse mundo inteligível, nesse mundo das ideias. Não estou conseguindo entrar. Maria Eduarda. Minutinho, gente. Estou com um problema, uma aluna não está conseguindo entrar. Certo? Vou resolver. Problemas técnicos. Porque ele não consegue entrar. Bom, enfim, enquanto ele tenta entrar aqui, a gente vai continuando, certo? Está apresentando para todos. Então, era exatamente isso que teria que estar presente na resposta da questão 2 dos exercícios. O que é a forma para o Platão? Essa é a essência imutável das coisas, ao mesmo tempo perfeita e eterna. Deixa eu aumentar aqui. Ao mesmo tempo perfeita e eterna, que são as formas platônicas, porque se caracterizam por se aplicarem não somente a conceitos abstratos, a ideias, mas também a seres e objetos concretos. O pessoal que resolveu teve um pouquinho mais de dificuldade para resolver, e admito que o desenvolvimento da teoria das ideias de Platão é um pouquinho complicada mesmo, principalmente pelas consequências que essas ideias geram. Questão 3. Platão estabeleceu a distinção entre dois mundos. Que dois mundos são esses? São aqueles dois mundos que a gente já vem falando desde aí o início da aula, certo? Quem sim? Deixa eu conferir aqui todos os alunos, porque entrou um com um apelido. Bom, parece que sai. Bom, continuando. Então, esses dois mundos. Então, um é o mundo real, diz respeito ao mundo real, mundo concreto, imperfeito, que é nesse que nós vivemos, que é o mundo sensível, conforme é percebido pelos sentidos. E o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, onde existem as formas imutáveis e perfeitas, e é alcançada pelo pensamento. Certo? Deixa eu ver, por favor. Um minutinho. Por que o Gustavo não consegue entrar? Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente, eu não estou conseguindo fazer um colega de vocês entrar, participar da nossa reunião. Copiar informações sobre como participar, certo? Vamos ver se agora ele consegue.
nós conseguimos resolver até os exercícios de sociologia? E sim, Platão não é tão grande, né? Vamos ver se ele conseguiu entrar. Bom, enquanto ele tem que fazer isso, nós continuamos com a nossa correção. Certo? Pessoal, esses eram os exercícios da aula. Ou seja, com base naquilo que foi trabalhado na aula, vocês deveriam dar conta de responder essas 3 questões aqui que o exercício traz para a gente. Certo? Então, vocês deveriam ter respondido no plural, e quando é assim, quando eu tenho que fazer a correção com vocês, aí vocês trazem as dúvidas para mim. Certo? Então, indo aqui agora para a tarefa. Na tarefa, existe outro problema. Existem outras ideias aqui que estão sendo consideradas. Certo? Então, para Platão, a realidade última não seria natureza, não teria natureza apenas racional e ética, mas também estética. É a qualidade aqui do bem, da verdade e do belo. Certo? Isso aqui está parecido com o que é tratado na questão anterior, certo? Com essas ideias de belo, bem e grande. A diferença é que a gente está tratando dessas ideias de forma diferente. De que forma? Para o Platão, essa natureza é racional porque o bem, a verdade e o belo, eles estão associados na teoria platônica. Certo? Então, se a gente começa a buscar a verdade, automaticamente a gente está buscando também a beleza e o bem, porque são ideias dependentes. O Platão, aquilo que eu conheço, aquilo que é belo, aquilo que é bom, também vai ser automaticamente belo. E essas duas qualidades, elas sempre estão associadas com o conhecimento, a possibilidade da verdade. Acho que ficou um pouco confuso, mas é por aí que a teoria platônica se desenvolve, certo? Então, o bem e a verdade e o belo estariam realmente unidos no supremo princípio criativo, impondo ao mesmo tempo afirmação moral, fidelidade intelectual e rendição estética. A beleza, a mais acessível de todas as formas, atraindo o filósofo para a visão do conhecimento do verdadeiro e do bom. Ou seja, que é a beleza que atrai o filósofo na sua busca, tanto pelos corpos belos quanto do conhecimento verdadeiro, porque, como já foi dito, a beleza, a verdade e o bem e o conhecimento, elas estão associadas na teoria platônica, elas são dependentes, interdependentes, elas apresentam uma dependência intrínseca, interna, muito mais forte e profunda. Certo? Com isso, Platão mostrava que a visão filosófica mais elevada só seria possível a quem tivesse o temperamento de um amante. O filósofo deveria se permitir ser agarrado pela mais sublime forma de Eros. Eros é um dos termos que também se referem ao amor dentro do vocabulário grego, certo? Paixão universal que constitui a unidade anterior, supera a separação com o divino e torna-se uno com ele. Seguindo esse mesmo texto aqui, a gente vai ter o texto da leitura complementar, que trata do banquete, onde é exatamente o problema da forma do eros, ou do amor, ou da beleza, que Platão analisa através dos seus personagens no diálogo que ele desenvolve. Platão descreve o conhecimento do divino como algo implícito em todas as almas. Embora esquecido, a alma imortal sentiria o contato direto e íntimo com as realidades anteriores ao nascimento, mas a condição pós-nascimento do aprisionamento corporal faria a alma esquecer do conhecimento que ela tinha. Então, aqui a gente está tendo o desenvolvimento dessas ideias que são dependentes para o Platão, bem, verdade e belo. Essas ideias, elas são o objetivo do filósofo que se relaciona com o conhecimento como um amante. Então, o filósofo, ele ama, ele possui o eros sobre essas qualidades e ele busca, porque ele é um amante da sabedoria, certo? Só que quando a gente vai, quando a alma está habitando o mundo sensível, ela tem todo esse conhecimento já com ela. Só que quando a gente volta para o mundo real, o mundo concreto, nós esquecemos de todo esse conhecimento que existia antes. Certo? Isso aqui é só uma introdução para chegar nessa pergunta. Explica a seguinte frase do parágrafo. A meta da filosofia seria libertar a alma dessa condição ilusória, na qual ela é enganada pela finita imitação e encobrimento do eterno. Certo? Então, de acordo aqui com o gabarito, de acordo com o pensamento de Platão, o mundo real contém apenas uma aparência enganadora e imperfeita das formas eternas.
E a função do pensamento, conforme ilustrado pela alegoria da caverna, é superar esse estado e atingir o conhecimento verdadeiro. O que está acontecendo aqui? Aguardando permissão. Olha, Gustavo, não aparece a sua permissão para mim. Eu não consigo aprovar a sua entrada porque não está aparecendo o convite. Estranho. Bom. Desde as 7 aqui. Gente, eu não consigo. Tem um colega de vocês que eu não consigo colocar na sala, ele aguarda a permissão, só que o convite não está aparecendo para mim aceitar a entrada dele. Isso é um problema grave, porque o aluno acorda cedo e não consegue participar da minha reunião. Eu vou entrar em contato com a central de atendimentos do plural. Certo? Bom, continuando então, o problema é que aí tem essas coisas que fazem a gente perder o foco. Certo. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês lembram do mito da caverna? No mito da caverna, Platão está tratando desse problema do nosso mundo concreto, do nosso mundo sensível, dos nossos enganos, da forma como os nossos sentidos podem nos enganar. A única forma da gente conseguir superar esses sentidos, essa aparência que pode fazer com que nós nos enganemos, é através do intelecto, através da nossa razão. Certo? Então, para o Platão, a filosofia ela teria essa qualidade de pensar e refletir criticamente a respeito de tudo, certo? Mostrando para o pensamento que às vezes ele está se equivocando com o mundo real ou acreditando demais nos dados sensíveis. Afinal, para o Platão acontece da seguinte forma: eu tenho qualidades dos objetos que chegam pelo meu tato, pela minha visão, pelo meu olfato, pela minha voz, pela minha audição. Enfim, existem diferentes qualidades sensíveis, só que todas elas se reorganizam na minha mente, no meu intelecto, na minha alma, certo? Então, a minha alma, ela seria superior, porque ela consegue pegar todas essas qualidades sensíveis e tentar entender elas, o objeto na sua totalidade, não com as suas qualidades separadas. Então, para o Platão, o pensamento é mais importante para isso, e a filosofia iria treinar o indivíduo a conseguir olhar para os objetos dessa forma. Então, é o pensamento que consegue libertar o homem dessa sua condição que vive no mundo ilusório e caminhar aí para o possível conhecimento verdadeiro. Certo? Essa questão era um pouquinho mais complicada. Na mesma pegada da questão 2, certo? Então, a gente tem essa obra de arte aqui, essa escultura feita por Praxíteles, em 340 a.C. Eu recomendo também a pesquisa de algumas outras estátuas, onde a delicadeza delas, apesar de serem sido esculpidas na pedra, é impressionante. Certo? Então, essa escultura, qual que é o problema dessa escultura? Essa escultura está ilustrando a arte grega, que tenta copiar exatamente aquilo que aparece para nós na natureza, certo? Então, é exatamente isso que o artista tentou fazer, copiar o corpo humano. Para o Platão, voltando aqui para o texto, para o Platão a arte ela é um pouco desprezada, porque ela estaria copiando algo que é cópia do mundo das ideias, certo? Então, vamos ler aqui para vocês conseguirem entender. Acho que já é 7h20, não vai dar para fazer a correção dos exercícios de sociologia, infelizmente. Então, a escultura de Praxíteles ilustra o quanto a arte grega, principalmente no período clássico, séculos 5 e 6, esteve preocupada com certo ideal de beleza. Isso se deve ao fato de que os gregos desenvolveram
desenvolveram uma concepção estética ligada ao conceito de belo, baseados na mímese. Isso daqui é muito importante. O que é a mímese? A mímese é a cópia. Já brincaram de mímica? Então, mímica vem de mimese. Mimese é o conceito grego, que significa imitação. Então, imitação da natureza, criaram um naturalismo idealista, ou seja, com base na natureza, eles colocam esse ideal que deve ser colocado. Em que aspectos da realidade são disfarçados em favor daquilo que se considera belo. Platão, todavia, tinha profunda desconfiança da arte, afirmando que a obra de arte era apenas a cópia de um objeto do mundo real, que, por sua vez, era a cópia imperfeita do mundo das ideias. Então, percebam aqui os níveis de cópia que Platão está se referindo. Eu tenho essa escultura. Essa escultura, ela é artística. Ela é uma cópia. Ela é cópia de quê? Ela é a cópia de um certo modelo de homem. Só que esse certo modelo de homem, ele também é a cópia, a tentativa de cópia, da ideia de homem que existe no mundo inteligível. Certo? Então, existe a ideia, existe o mundo sensível. Esse mundo sensível é a cópia do mundo das ideias. Ele tenta copiar o mundo das ideias. E dentro do mundo sensível, a gente tem a arte, que tenta copiar as coisas sensíveis, que também são uma cópia das ideias do mundo inteligível. Certo? Então, para o Platão, como é uma cópia de uma cópia, ela não teria tanta verdade, ela não seria tão louvável assim. Certo? Então, com base nessas informações, a gente precisa responder a questão A e B. Estabelecendo as possíveis relações entre as concepções estéticas... Um minutinho. Estamos saindo aqui, tá? Entre as concepções estéticas gregas e as ideias de Platão sobre a arte, comente a afirmação do historiador. Suas obras, os gregos, nunca se parecem com espelhos, onde se refletem todos os recantos, ainda mais insólitos da natureza. Elas ostentam sempre o cunho do intelecto que as criou. Esse cara, ele já está defendendo uma ideia diferente da ideia platônica, certo? Platão, se a arte é possível, ela precisa ser cópia da natureza ou cópia das ideias. Principalmente a cópia das ideias. Se a arte precisa se estabelecer, ela precisa ser cópia das ideias. Para esse artista, não. Para esse artista, para esse cara, a arte ou os artistas, eles não apenas copiam os objetos do mundo sensível fielmente. Sempre na produção do artista, ele dá um toque original na sua produção, certo? Então, ele coloca um pouco do seu intelecto. Então, ele está caminhando para uma interpretação da arte e da beleza um pouco mais subjetiva, certo? Do que Platão, que teria, assim, um certo grau de objetividade, mesclando a arte com a verdade, o conhecimento e a beleza, certo? Então, de acordo com o gabarito, a frase de Gombrich vai contra as concepções estéticas do Platão, vai contra, ao afirmar que a arte não é apenas cópia da natureza, mas reflete um intelecto. Nesse sentido, o artista, ao abraçar o idealismo naturalista, também superaria a simples imitação da natureza. Ou seja, ele não vai simplesmente copiar a natureza, ele vai colocar uma originalidade na sua produção. Deixa de ser uma obrigação, ou seja, não precisa copiar as coisas, e passa a ser um princípio no qual o artista se afasta de acordo com a própria concepção de belo, certo? E a questão B, que essa daqui ela era um pouco mais pessoal e dependia aí da resposta de vocês, então ela era mais livre. Passados muitos séculos, o ideal de beleza continua sendo uma preocupação das sociedades contemporâneas. Seria possível afirmar que também, nesse sentido, somos herdeiros dos gregos? Fale sobre os perigos de uma valorização exagerada dos padrões de beleza, certo? Então aqui a resposta, como eu disse, ela é livre, ela só deveria promover a reflexão com vocês, certo? Então, eu volto a repetir, vocês precisam resolver os exercícios para que a gente consiga, para que vocês descubram onde está a dúvida de vocês e para trabalhar essa parte aí que o material tenta desenvolver, que é a reflexão. Então, continuando. Devendo exigir do aluno apenas clareza na exposição de sua opinião, certo? Conforme vocês forem treinando, desenvolvendo mais as suas respostas, vocês vão conseguir expor de forma mais clara as suas ideias. O objetivo é dar voz aos alunos e estimular, pela primeira vez, uma reflexão sobre a questão do belo, certo? Então, se existem critérios objetivos da beleza. Lembramos que a questão da aparência física é particularmente central na vida de adolescentes, certo? Então, existem várias maneiras de se analisar essa questão, certo? A primeira delas
é sobre a própria concepção estética do corpo de vocês e que a sociedade empurra para que a gente aceite. A outra forma da gente analisar essa noção de beleza é através da arte. Existem muitos críticos de arte que vão falar que a arte bela é só aquela que é simétrica e útil, certo? Mas o movimento dadaísta vem e mostra pra gente que não é assim que funciona, certo? Quando eles colocam uma roda de bicicleta pregada num banco, ou pega um mictório e transforma esse mictório em arte, está mostrando como que a arte pode ser subjetiva e como é problemático aí estabelecer um valor de arte, um valor de algo artístico, certo? Então existem diferentes formas da gente conseguir trazer a reflexão a respeito da beleza. Só que só é possível se vocês tiverem referência e leitura para conseguir interpretar algo de diferentes formas, certo? Então, por fim, nós temos aqui a leitura complementar, que é esse outro diálogo de Platão, que é o banquete. Todos os diálogos de Platão são maravilhosos, mas esse daqui eu acho que iria chamar a atenção de vocês, porque ele é particularmente belíssimo por tratar aí do tema da beleza e do amor, certo? Eu recomendo a leitura também desse incrível diálogo. Certo? Então, o que a gente tem nesse diálogo? Tem os personagens de Platão, temos Sócrates, novamente, que é o personagem principal, e eles vão se encontrar na casa de Ágaton. O banquete dos gregos eram jantares ou reuniões regadas a muito vinho, certo? Muito vinho e muita comida. E quando eles tomavam já muitos vinhos, eles começavam a discutir assuntos importantes, assuntos tanto sobre a cidade, como assuntos sobre a virtude, sobre as ideias. E como a gente está falando de um diálogo de Platão com Sócrates como personagem principal e outros personagens, eles estão aí tratando do tema do amor, certo? E cada personagem do Platão, ele é introduzido da forma correta. Existe um médico para falar da concepção do amor, e para esse médico o amor é a saúde do corpo. Existe um artista que vai falar de como o amor, ele era um ser único, aí ele se dividiu, aí os seres humanos, eles vivem na Terra tentando procurar a sua outra metade. É um diálogo muito bom. E tem essa personagem aqui, Diotima, que é uma pessoa que Sócrates encontra e fala sobre como funciona o amor. E essa parte eu vou ler porque eu gosto desse diálogo, certo? Então, para Diotima, Eros, então aqui, ó, fala da origem de Eros afirmando que ele não é um deus, nem um humano, mas um daimon, ou seja, um gênio, um espírito que torna possível a ligação entre os humanos e os deuses. Olha só como que Diotima está pegando o amor. Ele é um tipo de deus, ele é um daimon que faz a ligação entre o plano divino e o plano dos humanos. Nesse sentido, Eros é como um logos. Logos é razão, a palavra ou discurso. A palavra racional, que segundo os gregos também é capaz de estabelecer essa ligação. Diotima conta qual teria sido a origem mitológica do Eros, filho de Pênia, a pobreza, e Poros, a estratagema, a estratégia ou recurso, nasceu do mesmo dia em que Afrodite, por isso que Eros ama a beleza. Mas vive miserável sem lar como a mãe, apesar de ter argúcia e ser capaz de dizer coisas belas como o pai. Por não ser um deus e por não ser ingênuo, Eros ama a sabedoria. Porque se ele fosse Deus, ele não precisaria amar a sabedoria, porque ele já a teria. E se ele fosse ingênuo, ele também não amaria a sabedoria, porque ele já se acharia sábio. Certo? Essa é o trecho que eu gostaria de que eu quis mencionar para vocês. Certo? Então existe mais uma longa exposição a respeito do Eros, só que o que está em jogo nesse banquete, quando Sócrates começa a falar do amor, é que o amor ele começa de um degrau, do degrau mais baixo, que é o amor de um corpo. O amor sobre a sensação estética que esse corpo promove. É a beleza na sua forma mais bruta, certo? É um corpo belo. Então, esse é o primeiro nível da beleza e do amor. Conforme a gente vai ascendendo, vai subindo esses degraus, a gente vai descobrindo o amor de outros corpos, a gente vai descobrindo o amor de objetos, a gente vai descobrindo o amor ao conhecimento. Então, o amor vai levando o filósofo a gostar desde as coisas sensíveis até aquilo que é mais abstrato, como as ideias, como o conhecimento, como a virtude, como o bem.
certo? Então, a beleza, ela está conectada aí com a ideia do bem e do conhecimento dessa forma, dentro da filosofia do Platão. Então, indo aqui direto para a pergunta, agora responda, por que Platão considera que na filosofia se encontra a virtude, certo? Pessoal, muitos aqui utilizam aí um site para responder minhas perguntas. Aquele Braille, certo? Pessoal, o professor conhece, o professor sabe quando vocês pegam de algum site, certo? Eu não sou contra a pesquisa, mas sempre tentem responder com as palavras de vocês. E outra coisa, às vezes a resposta que um site traz para a gente não é a resposta correta, certo? A maioria que trouxe a resposta desse Braille para responder essa pergunta, respondeu de forma equivocada. Por quê? Porque no site ele está tratando do diálogo da República do Platão. Lá, exatamente, existem 3 virtudes: temperança, coragem e sabedoria, certo? Não é o que está em jogo nessa questão. Nessa questão, o que nos interessa é saber como é que a filosofia ela encontra a virtude. E a filosofia encontra a virtude dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Ela desperta esse interesse com o conhecimento, e esse conhecimento faz o filósofo procurar somente as ideias verdadeiras, as ideias boas e as ideias belas. Então, gabarito. Porque a filosofia é a busca do conhecimento e a posse do conhecimento leva ao bem. A virtude considera em fazer o bem e ter pensamentos belos, verdadeiros. Pessoal, são 7h32. É impossível eu iniciar a correção aí da aula dos exercícios de sociologia com vocês. Eles, infelizmente, vão ficar para a semana que vem, certo? E agora eu abro para questões, gente. Nós temos aí 8 minutos, tivemos aí uns problemas técnicos que fizeram a nossa aula perder aí tempos preciosos, mas agora eu gostaria da resposta, da participação de vocês, se não fosse pedir muito, a gente conversar, saber onde ficou dúvida, se alguém tem alguma dúvida. Vocês com certeza ainda devem estar sonolentos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Sim, professor. Não entendi o que é belo. Ah, tá. Estou indo para o chat. Então, certo, Davi. Não entendi o que é belo. Belo, pensa no seguinte. Você com certeza deve ter algum corpo que é atraente para você, certo? E essa explicação aqui vale para todos da sala. Vocês têm alguma coisa que vocês julgam atraente, certo? Vocês têm uma música que julgam boa. Vocês têm uma pintura, ou um desenho, ou uma série que vocês julgam boa, certo? Nessa série, existem atores que vocês julgam belos ou não. Isso é uma qualidade da beleza, certo? Mas percebam, quando eu falo que uma coisa é bela, por exemplo, exemplos grotescos. Esse livro, ele é bonito. Esse frasco, ele também é bonito. Como que eu consigo... Deixa eu ver se... Como eu troquei de... deixa eu colocar aqui, interromper a compartilhamento. Cadê? Parar a apresentação. Aqui. Aqui. Deixa eu ir para trás. Esse livro, ele é bonito. Esse frasco, ele também é bonito. Como que um único adjetivo, a beleza, ele consegue se referir a esses dois objetos? Esse era o problema do Platão. Existe uma qualidade e essa qualidade ela consegue se referir a coisas diferentes. Então existe uma forma de beleza que vive em um lugar separado e essa forma de beleza ela consegue fazer as coisas sensíveis possuírem a qualidade da beleza, certo? Isso é a explicação para mostrar que a beleza ela possui uma forma existente separada, certo? Então, desenvolvendo esse raciocínio aqui do belo e da beleza. Então, o belo, ele possui, dentro da filosofia do Platão, o belo, o amor ao belo, o amor ao corpo, aos corpos belos. Posso? Posso sim, Luiz, um minutinho. Então, na medida em que eu estou amando coisas sensíveis, uma coisa sensível, no caso, o corpo de quem eu gosto, eu vou desenvolvendo mais, eu vou descobrir que essa beleza ela está presente em diferentes corpos. É como se Platão fosse um defensor do relacionamento aberto.
Aí eu descubro que todos os outros corpos, eles são bonitos também, e eu começo a desejar outras coisas. Na medida em que eu vou envelhecendo, na medida em que eu vou ganhando maturidade, a beleza física não é suficiente para mim. Então eu vou atrás de coisas belas, mas um pouco mais abstratas, que é no caso do conhecimento. Certo? Então, da mesma forma que o corpo belo é belo para mim, os objetos também acabam sendo belos, virtudes acabam sendo belas, o conhecimento ele também acaba sendo belo. Esse conhecimento ele só vai ser belo se esse conhecimento for bom no final. Certo? Então, para o Platão, existe uma ascensão do conhecimento sensível, da beleza sensível e o filósofo, que ama a sabedoria. Então, ele ama as coisas belas, e conforme ele vai desenvolvendo aí sua maturidade intelectual, ele vai amar o conhecimento. Por isso que a filosofia é amor à sabedoria. Beleza? Certo? Eu não sei se eu consegui responder sua questão, certo? Eu espero que sim. O outro tinha uma dúvida também. A escultura do Praxíteles. Explicar novamente aquela parte certo. Então vamos voltar aqui para a escultura do Praxíteles. Uma guia aqui. Então vamos voltar aqui para a escultura do Praxíteles. Eu vou manter aqui a escultura e eu vou ler a observação do meu caderno, certo? Para a gente conseguir. Então, a escultura de Praxíteles ilustra o quanto a arte grega, principalmente o período do clássico, estava preocupada com um certo ideal de beleza. Olha só, analisa essa estátua aqui. Ela não está impondo um determinado padrão. Olha só esse cara. Esse cara aqui ele não está com tantos músculos definidos, só que ele está trazendo aí o corpo grego nu. E esse corpo grego nu, ele segue algumas proporções. É um corpo que não é gordo, é um corpo que ele não está... tem esse bebezinho aqui. Bom, ele está nu, que está também, né? A genitália dele também está sendo retratada. Enfim, o artista, ele tentou reproduzir o corpo humano o mais fiel possível, certo? A gente consegue perceber que nessa tentativa dele esculpir esse corpo humano, ele tentou ser o mais fiel possível de um corpo humano real, certo? Então existe isso. Então, para o Platão, a arte, ela tenta copiar as coisas do mundo sensível, certo? Imagina o desenho de uma cama. O desenho de uma cama, a pintura de uma cama. Ela está tentando copiar a cama verdadeira. Só que a cama de uma pintura, ela não serve para eu dormir. Certo? Então, a minha pintura de uma cama, ela está tentando copiar uma cama verdadeira. Essa cama verdadeira, por sua vez, ela é a cópia da cama ideal, que vive no mundo das ideias, certo? Então, existe uma ideia de cama ideal. E o artista, o artesão, o cara que constrói a cama, ele consegue ver essa ideia de cama e produzir a cama verdadeira. Então, essa cama que o artesão produz é a cópia da cama que existe lá no mundo das ideias. Aí vem o artista, que para o Platão é um enxerido, e vai tentar fazer a cópia dessa cama. Só que na arte, na pintura. Então, para o Platão, a arte, ela não tem mérito algum, porque ela está tentando copiar uma coisa que já é cópia. No caso da cama, o artista está tentando copiar uma cama, só que ele está tentando copiar a cama verdadeira. E a cama verdadeira, ela é a cópia da cama ideal, da ideia de cama. Certo? Então, para o Platão, é isso que está acontecendo. Então, para esse artista aqui, então é isso. Para o Platão, a arte ela tenta copiar as coisas. E por ela tentar copiar as coisas, ela não recebe mérito algum. Só que esse artista aqui, ele é diferente. Esse artista aqui, ele já fala que a arte, ela não é simplesmente cópia. Toda a produção do artista, ele vai trazer um toque original seu. Então, aqui é um pouco mais subjetivo a arte para o Gombrich. Para o Platão, ela não possui tanto mérito e ela não é tão subjetiva, porque ela tenta copiar as coisas mesmo assim. Igual a escultura aqui do Praxíteles, certo? Outra coisa que acontece, eu não vou entrar nessa parte, porque existe uma outra consequência com base na arte, nessa coisa da beleza, mas eu não vou entrar nisso porque é mais complicado aí as consequências.
Certo. Davi, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, eu espero que sim. Mas é mais ou menos assim que Platão trabalha. A arte ela é uma tentativa de cópia dos objetos sensíveis, certo? E esse artista, ele já fala que a arte não é somente cópia, mas ela reproduz aí um toque pessoal do artista na produção de suas obras. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Eu agradeço essa participação final de vocês aí na aula. Volto a frisar que vocês precisam responder os exercícios, certo? Vocês viram? Parece. Platão está falando das ideias. Para a gente é algo trivial, é algo bobo. Só quando a gente começa a cavar o que está por trás de todas essas implicações filosóficas, seja no Platão ou em qualquer outro autor, a gente descobre que é muito mais complicado do que a gente imaginava, certo? Então, vocês precisam resolver aí os exercícios, porque isso vai trazer benefícios incalculáveis para vocês, seja no pensamento crítico, na reflexão, na produção de texto, ou simplesmente para conseguir passar em vestibular e responder a tarefa de forma satisfatória. Eu agradeço a participação de vocês, eu aguardo vocês na próxima aula aí de empreendedorismo. Refresquem minha memória, começa às 11, certo? Certo? Agradeço, gente. Muito obrigado. Aguardo vocês aí até às 11 horas para a nossa aula de empreendedorismo. Talvez seja uma aula mais curta, viu? Eu vou trazer aí as tabelas, as pesquisas que a gente fez. Teve o pessoal que ficou com dúvida em algumas questões, certo? Enfim, já estouramos o nosso horário. Agradeço a participação mais uma vez e até a próxima, certo? Tchau, tchau, pessoal.